Alcel, 25 anos. Agradecemos aos parceiros pela excelência dos milhares de atendimentos prestados aos nossos clientes. Alcel, 25 anos. A serviço da vida e da saúde. Showtime, 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 Showtime. Showtime, fazendo história e criando tendências. A partir de agora na Showtime, Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Pro Saúde, sempre com você. Alcel Pro Saúde é o melhor para a sua vida, é o melhor para a sua saúde. Alcel tem a facilidade que você precisa naquele momento difícil em que você está doente ou que você perde um ente querido. Você precisa ter Alcel, porque Alcel te dá toda a estrutura, vai te dar todo o respaldo para você naquele momento ter a solução. Uma doença é difícil, a gente fica sem saber o que fazer, não é verdade? Mas Alcel Pro Saúde e eu ficamos com você até a 1h da tarde. Eu sou Zildete Montiel e nós vamos falar mais uma vez de um assunto importante de saúde. E se você tiver um familiar, um amigo, um filho, alguém na sua saúde com esse problema, você pode recorrer ao Alcel para solucionar. E é por isso que eu convidei o Dr. Marcos Vinícius Santos, psicólogo, mestre em Psicologia da Saúde pela USP e coordenador do Programa de Saúde Mental de Ribeirão Preto. Nós vamos conversar com ele hoje sobre drogas, sobre substâncias indesejáveis na vida. Enfim, vamos conversar com ele sobre isso e saber o que fazer, quais atitudes devemos tomar. Boa tarde, Dr. Marcos Vinícius Santos. Boa tarde, Zildete, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Doutor, o que são drogas? Então, drogas, apesar do nome que a gente geralmente associa a coisas ruins, né? O termo droga, ele é usado para qualquer substância que altera alguma função do nosso corpo. Então, drogas vão desde as drogas ilegais até mesmo medicações, remédios, tudo aquilo, toda aquela substância que de alguma maneira altera alguma função do nosso organismo, a gente chama de drogas. O que faz mal para o corpo é uma droga, né? Sim, tem tanto as drogas que fazem mal quanto as drogas que podem fazer bem. Mas, na verdade, a grande questão é o uso que a gente faz. Porque se a gente faz o uso errado, qualquer substância pode vir a fazer mal. Certo. O que é dependência química? Então, a dependência química é um quadro que algumas pessoas desenvolvem, que é quando ela passa a ter um comportamento de uso compulsivo de uma determinada substância. Então, é quando a pessoa passa a precisar daquela substância e mesmo o uso trazendo prejuízos, ela não consegue parar. Então, mesmo ela tendo prejuízos dos mais variados, prejuízos físicos, prejuízos da saúde física, mental, prejuízos financeiros, prejuízos nas relações, no trabalho, mesmo com tanto prejuízo, ela não consegue parar de usar aquela substância. Certo. Eu já tenho perguntas aqui. O Alfredo do Nascimento, boa tarde. Ele pergunta, eu posso considerar o café uma droga? Porque eu não fico sem e eu sou viciado em café. O café, ele é considerado uma droga porque ele é uma substância, como eu disse, que altera funções do nosso corpo. O café, ele pode causar um quadro de dependência, inclusive o café ele pode trazer prejuízos aí à saúde física, estomacais, gastrointestinais. Ele também pode trazer aí um aumento da ansiedade, da irritação, da inquietação, mas ele é uma droga que ele é considerado menos danoso porque a dependência que ele provoca não é tão intensa quanto outras drogas. Entendi. Até quanto de café por dia
nós podemos considerar que não é viciante? É a pergunta do Maurício Ranuto. Boa tarde, Maurício. Boa tarde. Acho que a questão não é nem tanto a quantidade, mas é você passar a precisar daquela substância. Se eu tomo café, mas eu consigo passar o dia sem tomar café sem problemas, eu não preciso daquela substância, eu não tenho uma dependência. Então, mesmo que eu tome muito café num determinado dia, mas se eu consigo passar um dia inteiro sem café, isso para mim não é um problema, então eu não tenho uma dependência. Agora, a partir do momento que eu preciso tomar o café, que eu não consigo ficar sem, aí a gente entende que é um quadro de dependência. A dona Maria Eugênia, boa tarde, dona Maria Eugênia, ela diz assim, o meu marido bebe muito e eu não sei o que fazer. Qual é o profissional que eu devo procurar? Olha, eu acho que a primeira coisa é tentar ajudar ele a perceber que ele tem um problema. A gente tem diversos profissionais que podem ajudar, você pode procurar as unidades de saúde, os profissionais de enfermeiro, médico, psicólogo, também existem grupos de ajuda, então grupos que nem o Alcoólatras Anônimos, os grupos de narcóticos anônimos, trabalham com os 12 passos, então existem diversos grupos de apoio, mas o primeiro passo é ajudar a pessoa a perceber que ela tem um problema, porque o tratamento ele depende fundamentalmente da vontade de parar. A pessoa não vai conseguir parar sem ajuda, mas ela precisa querer parar. Se ela não tiver esse desejo, o tratamento fica muito difícil. O Jair, de Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Mato Grosso do Sul, e boa tarde, Jair. Ele pergunta, minha filha tem 15 anos e começou a fumar por causa das colegas da escola. O que eu posso fazer para demovê-la deste hábito? Eu acho que isso é muito comum, principalmente na adolescência, né? O adolescente, ele está construindo a identidade dele. Então, ele está procurando modelos de identificação, e daí, se tem um grupo ali que fuma, o adolescente, ele costuma usar substâncias muito por influência do grupo, porque ele quer fazer parte, ele quer ser aceito, então é muito comum. Eu acho que é muito importante orientar que é uma droga que traz uma série de consequências e que ela não precisa disso para se sentir aceita, porque muitas vezes o adolescente começa a usar porque ele acha que essa é a única maneira dele fazer parte de um grupo. E a gente precisa buscar grupos, né, que cultivem hábitos saudáveis, né, e não grupos que nos levem a fazer coisas que podem nos fazer mal. O cigarro, ele traz uma série de consequências, né? A pessoa é uma substância cancerígena, que traz uma série de adoecimentos, causa dependência, além, é claro, de o custo que isso traz, quer dizer, também é uma droga que traz um impacto financeiro para a vida da pessoa. Então, eu acho que tentar fazer ela entender que ela não precisa disso para ser aceita. Como posso diferenciar um uso normal de um uso problemático de uma substância? Eu acho que a gente tem que entender que qualquer substância que causa algum tipo de prazer, ela pode causar dependência. Então, o uso de uma substância, ele nunca é completamente seguro, porque esse uso ele pode aumentar até chegar num quadro de dependência. A gente entende que a gente começa a ter um uso problemático quando a pessoa começa a ter prejuízos na vida dela em decorrência desse uso. Então, por exemplo, eu começo a chegar atrasado no meu trabalho, porque eu bebi demais na noite anterior, eu começo a ter prejuízo nas minhas relações, as pessoas começam a reclamar que eu bebo demais, que eu dou vexame, que eu falo e faço coisas que eu não deveria ter feito. Quando eu começo a ter prejuízos, é sinal de que eu estou tendo um uso problemático daquela substância. Então, eu tenho aqui
uma pessoa que se identifica como R. de tal. Eu sou viciada em sexo, eu posso considerar isso um problema? Sim, é uma forma de dependência também. A gente tem a dependência química, que é uma dependência que está relacionada a alguma substância, mas a gente tem várias formas de dependência que são psicológicas. Então a pessoa pode, se tem qualquer comportamento que traz prazer, pode levar a um quadro de dependência. Então o sexo, o jogo, a pessoa pode desenvolver uma dependência sim. E é o mesmo critério, a gente entende como dependência quando a pessoa não consegue ficar sem, quando a pessoa perde o controle. Ela precisa daquilo e ela não consegue se controlar. Ela tem uma compulsão que ela precisa fazer aquilo, mesmo que não seja o momento, que não seja adequado, e isso vai trazer prejuízos, porque a compulsão pelo sexo pode levar a pessoa a ter comportamentos inadequados, pode atrapalhar relacionamentos, quer dizer, muitas vezes a pessoa tem relacionamentos extraconjugais porque tem essa compulsão. Então, assim, isso pode trazer uma série de prejuízos e precisa de tratamento. A Vera Araújo Costa diz assim, qual é o ponto limite que eu posso considerar que eu tenho uma dependência? Qual é o ponto, né? Até que ponto eu posso ir para me considerar uma pessoa dependente? Então, eu acho que não tem uma quantidade, né? Eu acho que a questão é você tentar ver, e daí você pode fazer testes, né? O quanto que eu dependo daquela substância. Então, se eu consigo, por exemplo, se eu bebo com frequência, mas eu consigo ficar um mês, eu faço uma promessa e eu fico 40 dias sem beber. Isso é um sinal de que eu tenho algum controle sobre o uso daquela substância. Se eu não consigo parar, se eu não consigo ficar sem, aí eu realmente tenho um problema. E as pessoas costumam se enganar, né? Não, eu paro a hora que eu quiser, eu faço porque eu quero, eu tenho controle, mas na maioria das vezes a pessoa nem percebe. É muito sutil, quando a pessoa passa a depender da substância, na maioria das vezes ela nem percebe que ela desenvolveu esse quadro de dependência. Ah, então, é complicado, né? E sempre eu devo procurar um psicólogo? Eu acho que o psicólogo é um dos profissionais. A gente tem diversos programas, por exemplo, hoje em dia, nas unidades básicas de saúde, existem programas para o tabagismo, então quem quer parar de fumar tem programas nas unidades básicas de saúde. A gente tem esses grupos de apoio, principalmente para o alcoolismo, e você pode procurar o psicólogo, pode procurar o psiquiatra. Às vezes, algumas medicações podem ajudar a iniciar o processo de largar uma dependência. É claro que não adianta nada você trocar uma droga por outra, né? Então não adianta nada você parar de usar uma droga para ficar dependente da medicação. Mas às vezes algumas medicações ajudam no início do processo. Então as medicações, elas também podem causar dependência? Sim, as medicações também podem causar dependência. Inclusive tem algumas medicações, como os calmantes, os benzodiazepínicos, que elas podem causar dependências bem graves. A Micaela, ela diz assim, todas as vezes que eu tenho dor de cabeça, eu uso o mesmo medicamento, e é o único que consegue resolver o meu problema. Isso é uma dependência? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a frequência do uso, porque, por exemplo, é muito comum hoje as pessoas usarem o omeprazol, né, para queimação, azia, e já tem pesquisas que apontam, né, que o omeprazol ele pode aumentar a probabilidade de desenvolvimento de alguns cânceres. Eu ouvi dizer também que o omeprazol é um remédio condenado, que quem toma tem que deixar de tomar e ir para outras opções, né?
Então agora, tem pessoas que têm problema de estômago, ou que tomam uma medicação. Por exemplo, a minha mãe, ela tomava 20 remédios por dia, era pressão, diabetes, enfim. Ela tomava 20 comprimidos por dia e tomava o omeprazol para que esses remédios não danificassem tanto as paredes do estômago, né? E aí depois nós vimos que o omeprazol fazia mal e o médico deu um outro. Mas eu estou entendendo o que o senhor está falando, por exemplo, dessa dependência, né, do omeprazol, por exemplo. E aí? Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre que qualquer substância, ela tem tanto potencial para fazer bem quanto potencial para fazer mal. Tudo depende do uso que a gente faz. Então, o omeprazol, você usar de vez em quando pode fazer bem, mas se você usar todos os dias durante muito tempo, vai fazer mal. Toda substância funciona dessa forma, depende do uso que a gente faz dessa substância. Então, se eu tomo um remédio para dor de cabeça, se eu tomo ele de vez em quando, não tem problema, mas se eu começo a tomar ele todos os dias com muita frequência, provavelmente eu vou ter algum problema relacionado ao uso dessa medicação. Entendi. Que loucura. O Sérgio, ele diz assim, eu tenho remédios que eu não posso ficar sem. Isso é uma dependência ou como que eu faço para resolver isso? Não, então, aí depende, porque tem algumas medicações, por exemplo, hipertensivos, algumas medicações para diabetes, que a pessoa, como ela tem uma doença crônica, ela vai precisar fazer o uso contínuo dessa substância. Então, como a pessoa tem uma doença crônica, aí é diferente, porque daí a pessoa tem algumas medicações para alguns quadros que realmente ela vai ter que usar provavelmente para o resto da vida, porque ela tem um quadro crônico, né? Uma doença que não tem cura. Então, existe alguma droga mais perigosa, né? Que a outra? Quando tem a prescrição médica, a indicação do médico, é diferente. Então, doutor, existe alguma droga mais perigosa que a outra? Então, isso é uma coisa que às vezes as pessoas acham que, por exemplo, hoje se fala muito do crack, né? O crack mata, mas a gente tem que entender que a questão não é tanto a droga em si, mas como eu uso essa droga. Então, às vezes, o álcool, por exemplo, ele causa muito mais mortes do que o crack. Então, às vezes a gente tem algumas drogas que são aceitas e até mesmo estimuladas, que elas acabam fazendo muito mais mal do que aquelas drogas que a gente pensa que são piores, né? Então, às vezes acontece muito assim, o meu filho bebe todo final de semana e não tem problema, mas se ele usa maconha uma vez, eu já acho que eu tenho que internar ele numa clínica. O uso do álcool todo final de semana pode ser muito mais perigoso do que o uso da maconha, porque a frequência com que a pessoa está fazendo esse uso é o mais preocupante. Mas se a pessoa fuma maconha todos os dias? Aí ela também vai desenvolver um quadro de dependência. Porque não tem uma pessoa que fuma uma maconha uma vez só por mês, uma vez por semana, né? Então, se a pessoa fumar maconha todos os dias, ela vai desenvolver um quadro de dependência. Pois é. Mas também não tem como a pessoa fumar maconha e fumar uma vez por semana. Eu nunca vi um maconheiro que fuma maconha uma vez por semana, não é verdade? Ele vai fumar sempre, todo dia, vai ter um horário. Tem um risco muito grande da pessoa desenvolver uma dependência. Sim. Na verdade, a gente nem percebe. Porque é uma droga, né? Começa uma vez por semana, vai para 2, vai para 3, vai para 4. Quando vê, já desenvolveu um quadro de dependência, né? Aí não tem como, né? Então, é por isso que acho que os ouvintes perguntaram até que ponto é uma dependência ou não, né? Eu tenho aqui a pergunta da Eliane. Deixa eu entender o que ela está perguntando. Porque as drogas agora estão mais liberadas, ela diz. Então, inclusive o fato de não mais caracterizar tráfico de drogas, isso também é complicado. O que o senhor acha a esse respeito?
qual a diferença entre aquele que é dependente de uma substância e aquele que trafica? Em que ponto a gente pode considerar? A questão de quem faz uso e quem faz uso do comércio, tráfico? Isso. É isso Alô? mesmo. É isso mesmo. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, é isso mesmo. Ela pergunta quando que nessa nova lei, em que momento é considerado tráfico, né? Uhum. Existe uma quantidade específica a partir do momento que é considerado o porte, né? A partir de uma determinada quantidade, esse porte é considerado como tráfico, porque entende-se que se a pessoa está com uma quantidade muito grande da substância, não é para consumo próprio, porque ela vai comercializar isso, né? Então existe, pela lei, existe uma quantidade ali, a partir dessa quantidade é considerado como tráfico. Aí também eu acho que tem que avaliar, né? Porque realmente eu acho que são duas perspectivas muito diferentes. O traficante, ele está fazendo um ato ilegal, um crime, ele está se aproveitando da dependência química das pessoas para ter vantagens financeiras. Então, o traficante, ele tem que ser preso. Agora, a pessoa que faz uso, o dependente químico, antes de mais nada, ele tem uma doença, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não criminalizar a pessoa que é dependente e que precisa de tratamento. Agora, a pessoa que está comercializando, essa pessoa ela tem que se ver com a lei, porque ela está cometendo um ato ilegal. O Edivaldo de Manaus, boa tarde, Manaus, ele diz assim: como dissuadir um jovem que está no meio do colégio e as crianças, ele disse, né, começam a se interessar e a ficarem curiosas para conhecer a droga? Como dissuadir? Um jovem que está no colégio, para que ele não experimente a droga, porque nessa idade que fica curioso, né? Sim. A curiosidade, como que os pais devem agir para conversar com eles? Eu acho que é muito natural o jovem ficar curioso. Eu acho que isso faz parte mesmo do momento ali que ele está vivendo. Eu acho que é muito importante a gente ter conversas que sejam muito francas e abertas com esse jovem. Eu acho que não adianta a gente trabalhar com tabus, né? A gente tem que conversar de uma maneira franca. As drogas existem, elas estão aí, não adianta a gente fingir, né? Elas estão aí no dia a dia, no cotidiano. As drogas dão prazer, mas trazem muitos prejuízos. Então isso é importante, falar para o jovem que, a gente sabe que usar a droga pode trazer alguns momentos de prazer, mas esses momentos de prazer têm um preço muito alto. Então o jovem tem que saber disso, né? Tem que saber que às vezes aquele momento ali que pode ser muito bom, ele vai ter consequências. E essas consequências podem ser muito graves. É muito grave. Mas acho que mesmo. O mais importante é a gente orientar, mostrar. Eu acho que tem uma conversa bem franca e aberta mesmo, né? Eu acho que a gente precisa, com os jovens, a gente precisa construir canais de diálogo, criar vínculo para que eles confiem na figura do adulto, no professor, no pai, na mãe, enfim, que ele criar esse canal de comunicação para que ele procure a gente quando ele precisar de ajuda. Como eu posso ajudar alguém com problemas relacionados às drogas? Eu acho que a primeira coisa é a gente tentar conversar sem julgamento, sem preconceito. Eu acho que tentar entender que é uma doença, que a pessoa precisa de ajuda. Então não adianta julgar, não adianta criticar, ofender. Tem que ter uma escuta compreensiva
para ajudar aquela pessoa a perceber que ela está precisando de ajuda. Então, o primeiro passo é ajudar a pessoa a perceber que ela precisa de ajuda. E para isso, a gente tem que ter uma escuta que seja compreensiva. Não adianta a gente julgar, a gente criticar, a gente ofender, porque a gente precisa mostrar para aquela pessoa que a gente está ali para ajudar. Então, isso é o mais importante, né? A gente mostrar que a gente quer ajudar, que a gente não quer julgar, que a gente não quer criticar, mas a gente quer oferecer ajuda. E nós temos, né, as drogas sintéticas, temos as drogas naturais, né, isso tudo a gente pode considerar como droga, né, e os analgésicos, os estimulantes, alucinógenos, tranquilizantes, barbitúricos, além do álcool que a gente já falou aqui, e as substâncias voláteis. E as psicotrópicas também, né, doutor? A gente costuma dividir, né, as drogas em 3 grupos, né? Que são aquelas depressoras, né, que elas diminuem a atividade, as estimulantes que aumentam a atividade, né, e as drogas perturbadoras, né, que são aquelas que alteram o funcionamento, que daí são as alucinógenas. Então, a gente costuma dividir nesses 3 grupos, mas aí, dentro desses grupos, tem as drogas naturais, sintéticas, semissintéticas. Então, realmente, existem muitas drogas aí, que a gente, com as quais a gente convive, né? As depressoras deixam a pessoa mais tranquila, é isso? Na verdade, elas diminuem o ritmo da atividade, inclusive de uma maneira que pode ser perigosa, porque se elas diminuem demais, a pessoa pode ter uma parada cardíaca, uma parada respiratória. Então, elas diminuem, e se usar demais, elas vão diminuir demais, mais do que deviam. Então, as drogas depressoras, né, que são essas que diminuem a atividade, são os calmantes, os tranquilizantes, o álcool também é uma droga depressora. Então, elas vão diminuindo o nível de atividade do organismo. Certo. E as então, drogas por exemplo, inaladas? Você associar essas drogas, você associar o álcool com o calmante, é super perigoso, porque a diminuição da atividade pode ser tão intensa que a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória. Nossa. E as drogas inaladas, doutor? Então, as drogas inalantes, elas são substâncias voláteis, né? Que elas podem ser aspiradas, né? Então, geralmente são os solventes, né? Então, o mais comum é a cola, mas também tem o lança-perfume, que é muito comum no carnaval. E elas são drogas muito perigosas porque elas trazem muitos prejuízos para as vias respiratórias, porque o modo de uso é através da inalação, né? E como são substâncias muito pesadas, né? Então, os solventes, eles são utilizados para questões pesadas, né? Para você colar alguma coisa, tirar tinta. Então, são substâncias químicas muito poderosas que elas causam um prejuízo para as vias respiratórias que pode ser muito grave. Existem 2 termos de drogas que são muito semelhantes. Eu queria que o senhor nos dissesse quais são as diferenças, que são as drogas psicodistrópicas e as drogas psicolépticas. Qual é a diferença entre elas? Das psicotrópicas e das psicolépticas? Então, na verdade, droga psicotrópica é um grupo grande que são todas as drogas que causam alteração no sistema nervoso central. Então, a droga psicotrópica é aquela droga que ela age no cérebro, que ela causa alterações no cérebro, que são os ansiolíticos, o álcool, a maconha, a cocaína, a heroína, o crack. Todas essas drogas atuam no cérebro e por isso elas são chamadas de psicotrópicas. E elas deixam sequelas? Elas deixam sequelas? Se o uso for contínuo e prolongado, elas trazem sequelas, sim. Elas não trazem sequela
se você fizer um único uso, a não ser que você tenha uma intoxicação, uma overdose. Agora, se você usar durante muito tempo, com frequência, elas trazem prejuízos permanentes. Porque agora a moçada tem aquela mania de tomar droga para ir na balada, né? O êxtase, né? Então, o êxtase é uma droga muito perigosa, né? Porque como ela é uma droga estimulante, então ela acelera o metabolismo, a frequência cardiorrespiratória fica muito rápida. Se a pessoa tem algum problema cardíaco, ela tem um risco muito grande de ter uma parada cardíaca. O coração não aguenta. E além disso, como ela acelera o metabolismo, a pessoa pode ter uma desidratação, que inclusive pode ser uma desidratação grave. Então, assim, não usem, mas se forem usar, por favor, tomem muito líquido, porque ela provoca uma desidratação muito grave. Eu tenho aqui a pergunta da nossa ouvinte, Luciana Carrara. Boa tarde, Luciana. Ela diz assim: eu ouvi dizer que no chocolate tem uma droga chamada teobromina. Ela é perigosa? Qual é o problema? Olha, o chocolate, ele assim, ele tem uma propriedade que ele libera alguns neurotransmissores que dão uma sensação de prazer, que ele pode também causar uma certa dependência. Mas, assim, é uma dependência que a gente não vê como uma dependência tão perigosa, porque ele não tem uma propriedade de provocar dependência tão intensa quanto outras substâncias. Então, assim, pode causar dependência, tem pessoas que são dependentes de chocolate, mas a gente entende como uma dependência que não é tão grave. Então, que não é assim, as pessoas precisam, é claro que a moderação é fundamental, né? Qualquer coisa que a gente consome em excesso vai trazer prejuízo, mas as pessoas não precisam parar de comer o chocolate, né? Só tentar maneirar para não exagerar e não acabar usando com a frequência maior do que devia, né? Então, aqui, a Flávia diz assim: as drogas estimulantes que produzem aumento da atividade pulmonar, elas também são muito graves. Eu gostaria que vocês alertassem quanto a elas. As drogas, eu perdi, quais drogas? As estimulantes, né? Aí ela põe entre parênteses, bolinha, arrebite, etc. Não, sim, elas são muito perigosas. Mas como dizer para um caminhoneiro não tomar uma droga se ele tem aquela obrigação de chegar e correr? É complicado isso aí, né? Como é que a gente pode substituir esse tipo de droga, fazer a pessoa ficar mais ativa, ter um comportamento normal para poder desempenhar a sua função? Como é que a gente faz, doutor? Então, hoje em dia, e isso é uma coisa que preocupa muito a gente, né? Muito. É muito comum as pessoas tentarem usar algumas drogas para melhorar o desempenho. Então, hoje em dia as pessoas estão usando Ritalina porque querem ter um melhor desempenho acadêmico, e às vezes é muito comum, né, as pessoas tomarem drogas para ficar acordadas, para poder produzir mais, então toma estimulantes. Às vezes quem trabalha à noite, quem trabalha de madrugada, é muito comum em motoristas, né, o caminhoneiro, né, tomar o rebite, e a gente tem que entender que o nosso corpo ele tem um limite, e que se a gente excede esse limite, a gente pode ter prejuízos sérios. Então, assim, a gente precisa descansar, a gente precisa dormir, e não existe mágica, não existe nenhuma droga que vai, de repente, fazer com que o nosso desempenho melhore de uma hora para outra. Se a gente tem dificuldades de aprendizagem, a gente não é a droga que vai resolver isso, né? A gente precisa buscar outros meios, outras possibilidades
porque na verdade as pessoas buscam a pílula mágica, né? A pílula que vai resolver tudo, e o caminho mais fácil. E esse caminho mais fácil ele tem um preço, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas propostas, né? Ah, tome isso daqui que o seu rendimento vai melhorar, porque toda droga tem consequências. A Michele Pietro diz assim: lidar com uma pessoa drogada é muito difícil, ela nunca entende o que a gente fala. Como levar um cliente, um paciente para o senhor atender? Como é que o senhor faz para que essa pessoa o entenda? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente escutar. A gente tem que tentar entender por que a pessoa usa aquela droga. E tentar entender a história da pessoa. Porque às vezes a pessoa usa aquela substância porque ela quer ser aceita, ela usa porque ela quer lidar com a ansiedade, com a angústia. Às vezes, por exemplo, é muito comum as pessoas beberem para ficarem desinibidas. Às vezes a pessoa tem muita dificuldade, é muito tímida, e daí ela bebe para se soltar. Então a primeira coisa é a gente tentar entender qual que é o papel que aquela substância tem na vida daquela pessoa. Por que aquela pessoa usa aquela substância? Então o primeiro papel do profissional é a escuta, é tentar entender a história daquela pessoa. Mas a pessoa que vai também tem que estar disposta, né? Porque se não tiver, não fala nada, fica como é que eles falam, né? Geralmente, como assim, as pessoas, dificilmente uma pessoa resiste a uma escuta atenta. Todo mundo quer ser ouvido, né? A gente tem essa necessidade. A gente quer ser ouvido, a gente quer que as pessoas prestem atenção na gente. Então, dificilmente uma pessoa resiste a uma escuta atenta e cuidadosa. Então, se a gente se mostrar aberto para ouvir, se a gente se mostrar atento, se a gente mostrar que a gente realmente quer ouvir o que a pessoa tem para dizer, geralmente a pessoa se abre. Entendi. O Carlos Alberto Tonelli diz assim: deveria existir alguma medicação que deixasse a pessoa com nojo das drogas e dessa forma a pessoa parar de consumir. Seria bom mesmo, né, doutor? Não existe isso, né? Eu acho que sim, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar também que você tratar a droga com outra substância também não sei se é o melhor caminho, né? Porque aí fica dependente dessa, né? Muito nisso, né? Eu quero uma medicação para eu parar de usar essa droga. Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que tentar entender, né, que a gente precisa desenvolver recursos internos para poder aprender a lidar com essa questão. Porque as drogas estão aí, a gente não vai conseguir acabar com as drogas. Então, a gente tem que fortalecer as pessoas para que elas aprendam a lidar com isso, né? Porque às vezes a pessoa é tímida, toma droga para ficar alegre, para ficar valente, para chegar numa situação e encarar, né? Exatamente. E conheço muita gente também que toma remédio para dormir e depois toma remédio para acordar. Isso também é droga, né? Sim, também a pessoa também está usando uma droga que pode trazer prejuízos. E a gente tem que ensinar a pessoa que existem outras formas. Você não precisa beber para ficar alegre e para se soltar. Você pode fazer isso de outras formas, né? A gente tem que ensinar a pessoa que aquilo que ela obtém com a droga, ela pode obter de outras formas que sejam mais saudáveis. Agora eu queria que o senhor explicasse, que tem muita gente aqui perguntando, a diferença entre as drogas naturais, semissintéticas e sintéticas. Qual é a diferença e quais são aqui tem o pessoal perguntando quais são os efeitos dessas drogas. Então, na verdade, a diferença entre essas drogas é a forma de produção, né? Então, as drogas naturais são aquelas que são obtidas na natureza e que você faz um preparo ali, mas você
manipula a química da substância, você utiliza ela como ela é produzida na natureza. Então, por exemplo, a maconha. A maconha é uma droga natural, que você utiliza ela da maneira como ela é obtida na natureza. Daí tem as drogas semissintéticas, que você pega uma substância da natureza e você faz algumas alterações na propriedade dela. Então, por exemplo, a cocaína é uma droga semissintética, né, que você obtém ela na natureza, mas você faz alterações na química dela. E as drogas o que sintéticas... O senhor pensa da legalização da maconha? O que o senhor acha sobre isso? O que o senhor pensa sobre a legalização da maconha? Então, daí, isso é uma coisa importante, ó. O fato da droga ser natural não quer dizer que ela faça bem. O prejuízo que as drogas fazem independe delas serem natural ou sintéticas. A droga natural, ela não é mais saudável que a droga sintética. Todas as drogas, independente delas serem naturais ou não, elas podem causar dependência. Então a maconha, ela também pode causar dependência, mesmo ela sendo natural. Não é porque ela é natural que ela é inofensiva. Isso é isso é um mito, né? A maconha, ela pode fazer mal como qualquer outra droga, independente dela ser natural ou não. É verdade. A questão é o uso que a pessoa vai fazer. Se a pessoa usar maconha todos os dias, ela vai desenvolver a dependência. Então eu acho que a questão da legalização da maconha, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente não pode criar a ilusão de que ela é uma droga inofensiva. Ela pode causar dependência como qualquer outra droga. Verdade. E é considerado natural também o cigarro, né, o tabaco e o ópio, né, que o ópio é uma droga tão forte. A gente fala de maconha, mas dentro das naturais... Não é porque é natural, né? Existem plantas que são venenosas, né? Então não é porque é natural que não faz mal. Então a gente não pode utilizar esse argumento de que é natural, então não tem problema. Não. Ela vai ter os mesmos problemas que as drogas semissintéticas e sintéticas. E as drogas semissintéticas, elas vêm das drogas naturais, né? Elas são produzidas através de modificações das drogas naturais, né? Exatamente. O crack, a cocaína, a heroína. Têm suas propriedades modificadas em laboratório, com utilização de substâncias químicas. E essas são as semissintéticas. E as sintéticas, doutor? As sintéticas são aquelas que são produzidas em laboratório, são aquelas que elas são produzidas artificialmente, elas não têm na natureza, né? Aí a gente já pode falar de anfetamina e de anabolizante, né? Vamos falar sobre o perigo dos anabolizantes? Claro. O anabolizante, eles em geral, eles são hormônios, né? São hormônios que as pessoas tomam para provocar modificações no metabolismo para melhorar o desempenho. É muito perigoso porque os hormônios, eles atuam numa série de sistemas do nosso organismo. Os hormônios, eles regulam toda a atividade do organismo. Então, você tomar um hormônio sintético, você está alterando todas as atividades do seu organismo. Então, isso pode ter consequências muito graves. Inclusive, o mais comum é a questão hepática, né? Porque o organismo ele tem dificuldades para metabolizar esse hormônio que está em excesso. Então, é muito comum a pessoa ter problemas hepáticos, também tem questões ali de impotência, esterilidade. Então, o anabolizante ele vai mexer numa série de funções do organismo. Então, estão entre as drogas mais perigosas, né? Porque elas podem provocar uma série de alterações. Nossa, é muito perigoso mesmo. Existe, assim, uma classificação de usuários de drogas? É a pergunta da Patrícia Marconi.
Boa tarde, a Patrícia. gente costuma fazer uma diferenciação do uso recreativo, que é aquele uso que a pessoa faz esporadicamente, do uso abusivo, que é quando a pessoa faz um uso além do limite, e a dependência química. Então a gente costuma diferenciar esses 3 níveis, né? Então a pessoa às vezes ela pode fazer um uso recreativo, usa de vez em quando, em algum contexto social, que a gente entende como menos perigoso. Às vezes a pessoa faz um uso abusivo, quer dizer, a pessoa quando usa demais e passa da conta, passa do limite, e daí ela já está se aproximando de um quadro de dependência. E tem a dependência química, que é quando a pessoa tem sintomas de abstinência, ela desenvolve tolerância, e realmente ela passa a depender daquela droga. Eu tenho a pergunta aqui do Kurt Hauser. Ele está falando com a gente da Alemanha. Eu não sei se é boa tarde aí, Kurt, mas muito obrigada pela audiência. Ele diz assim, que nós não estamos falando do uso da cola, cola nós já falamos, você não ouviu. Gasolina, benzina e éter, que também são drogas, são mesmo. E essas drogas, doutor? Cheirar também gasolina? São drogas inalantes, né, que também são voláteis e são inaladas, né, e são drogas muito perigosas mesmo, né. O éter, ele costuma ser muito usado por profissionais da saúde, né, então até pela facilidade do acesso, né, e elas são drogas que elas causam muito prejuízo para as vias respiratórias. Realmente é complicado. A Cláudia Tonelli, ela diz assim, como identificar um filho drogado que está na escola e chega em casa? Quais são as atitudes que nós devemos prestar atenção? É a pergunta da Cris Batorelli. Quando a pessoa está alterada pelo uso da substância, ela apresenta alguns sinais, né? Então, geralmente ela fica inquieta, às vezes ela está irritada, está ansiosa, às vezes tem alguns sinais também, então dependendo da droga que a pessoa usa, ela fica com a boca seca, às vezes o olho ele pode estar vermelho, porque tem a vasodilatação que algumas drogas provocam. Então tem alguns sinais que a gente pode perceber. Mas o mais importante é a gente ficar muito atento para o comportamento, porque se a pessoa, se o jovem, o adolescente, ele está fazendo um uso frequente de droga, ele vai começar a ter alterações de comportamento. Ele vai começar a ficar mais isolado, ele vai começar a ter queda do rendimento escolar, ele vai começar a ficar mais irritado, mais fechado. Então, esses são sinais de que a gente precisa estar atento. Nossa, tem que ficar mesmo muito, muito antenado, né? O Abraham Pérez, ele diz assim, eu tenho funcionários e eu gostaria de identificar quais são os drogados, e é muito difícil. Geralmente, não tenho como identificá-los, mas eu tenho também funcionários que eu julgo serem drogados e que produzem mais. Como eu posso identificá-los e ajudá-los? Eu acho que a identificação, ela é difícil, né? Eu acho que eu tentaria mais a parte da orientação. Talvez chamar alguém para dar uma palestra, talvez distribuir alguns folhetos informativos. Eu tentaria ajudar a orientar, porque, por exemplo, a pessoa que toma um estimulante, ela pode produzir mais num primeiro momento, mas depois ela vai ter consequências desse uso que ela vai produzir menos. Porque se a pessoa começa a usar um estimulante durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ela vai adoecer. Ela vai começar a ter problemas que a longo prazo ela vai produzir menos do que aquela que não toma nenhuma substância. Então isso é importante. A droga, ela pode melhorar o desempenho num primeiro momento, mas a longo prazo ela prejudica o desempenho. Então eu acho que o fundamental seria a orientação.
talvez uma palestra, talvez chamar alguém para conversar com os funcionários. Eu acho que daí talvez tentar ajudar eles a perceberem que esse uso, que pode num primeiro momento melhorar o desempenho, a longo prazo vai trazer prejuízo. A gente via muito na época dos anos 70 tal, uma luta, né, contra o abuso de drogas. Tinha propaganda, imagens assim de advertência mesmo, né, como políticas antidrogas, e a gente quase não vê mais. Eu acho isso tão importante, né? Eu acho que, inclusive, quando eu tinha 17 anos, eu fiz um curso no Rotary Club, ali no Colégio Rio Branco, na Avenida Higienópolis, que para mim foi fundamental. Eu achei que eu era o máximo, porque eu estava fazendo um curso antidrogas. Então, eu me tornei uma militante daquilo, entende? Se eu fiz o curso e se eu fui ministrada e eu aprendi que aquilo fazia mal, eu passei a ser uma bandeira daquela história. Então, enquanto muitos amigos, amigas se drogavam nas discotecas e tal, eu sempre fui contra, porque eu tinha feito aquele curso. Então, veja como é importante uma palestra, um curso, uma propaganda, né? Quanto isso ajuda, né? Eu fui uma jovem que eu nunca me droguei, por conta até desse curso, bem que meus pais falavam e me orientavam e tudo, não faça isso, a droga já é ruim pelo nome, se fosse bom não era droga, né? Toma cuidado, é perigoso, se você tomar qualquer coisa assim, até na bebida que pode pôr, minha mãe falava muito, toma cuidado que eles podem estuprar, é perigoso e tal. Mas esse curso antidrogas que eu fiz na minha vida foi fundamental. E, na verdade, não foi um curso, né? Foi uma palestra, e no final da palestra eu ainda recebi um certificado. Aquilo, para mim, foi o máximo. Mas foi mesmo, e foi bom, sabe? Porque aquilo me deixou, assim, com uma parede para eu não fazer, uma blindagem, né? Para eu não fazer nada, assim, nesse sentido. Então, é muito importante. Não, eu acho que a informação é fundamental. Eu acho que a orientação, a informação, a educação, né, é a principal forma de prevenção. É verdade, é verdade. Então, eu tenho aqui algumas pessoas, a Terezinha, a Leia e a Iara, elas estão falando que é perigoso adquirir drogas no mercado negro, que o indivíduo se expõe a riscos como agressões, roubo, consumo involuntário de outras substâncias nocivas, por causa das drogas misturadas, né, que elas estão falando, violência policial e a prisão. Mas é muito difícil também identificar qual a droga que é do mercado negro e qual que não é, né? Para mim, todas elas são do mercado negro. Eu não sei se existe essa diferenciação. O que o senhor acha? Eu acho que quando a droga é ilegal, né, quando a droga não é legalizada, todas elas vêm do mercado ilegal, né? Então, qualquer droga que seja ilegal, quando você adquire, você não tem nenhum controle da procedência. Você não sabe de onde vem, como que ela foi produzida. Então, se você comprar um êxtase, você não sabe qual a química que tem naquele comprimido. Você não sabe como que ele foi produzido, com o que ele foi misturado, porque geralmente a substância ela não vem pura, né? Ela passa por um tratamento químico, né, para render mais, para as pessoas terem mais lucro, e daí vai saber quais substâncias foram misturadas. Nossa, eles costumam colocar muita coisa, né? Eles colocam serragem, eles colocam sal, eles colocam muita coisa, pó de mármore, né? É um comércio, né? A gente tem que entender que isso é uma indústria, né? Então eles vão fazer todo o possível para maximizar o lucro que eles têm. Então mistura na maconha, mistura esterco, mistura de tudo, né? Porque eles vão querer fazer a droga render mais. E a gente não tem controle nenhum, né? A gente não sabe o que foi feito, qual que é a procedência. Então realmente adquirir drogas de forma ilegal é muito perigoso, porque você não tem a mínima ideia do que tem naquela droga. Nossa, que horror. Aqui eu tenho algumas perguntas.
da Cindy Abelardo Pérez. Boa tarde, pessoal, obrigada por estar aqui com a gente. Eles estão perguntando sobre drogas anestésicas, analgésicas, que estimulam e que distraem quando a pessoa tem uma perda de um ente querido, e também drogas afrodisíacas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho delas. As drogas analgésicas e anestésicas são aquelas que diminuem a sensibilidade à dor. É muito complicado, porque assim, lá nos Estados Unidos, as drogas que mais matam hoje por overdose são opioides sintéticos, principalmente do tipo analgésico, que são os derivados da morfina. Então, nos Estados Unidos, a droga que mais mata hoje são exatamente analgésicos prescritos por médicos. Por que essas drogas são muito perigosas? Porque elas são inclusive o caso do Michael Jackson, e elas podem causar paradas cardiorrespiratórias. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os analgésicos, com os anestésicos, principalmente... uma coisa que eu me preocupo às vezes, de manhã eu tomo alguns remédios juntos, né? É perigoso tomar remédio junto, não é? Eu tomo um remédio para tireoide. É muito perigoso. Eu tomo um remédio para tireoide, eu tomo um remédio para dores de musculares, que eu tenho um pouco de dor muscular, então o médico me receitou, e eu tomo uma vitamina C. Eu misturo tudo e tomo tudo no mesmo momento. Isso aí não é complicado, doutor? Tomar muito remédio? Eu não tomo tanto, mas as pessoas que tomam muitos remédios, por exemplo, a mamãe tomava 20 remédios de manhã, ela tomava para pressão, para não sei o que, era tanto remédio que ela tinha uma receita que parecia um livro. Eu acho que é muito importante buscar a orientação do médico, porque a gente que é leigo, né, a gente não sabe como a associação entre remédios, um remédio pode potencializar o efeito do outro. Então, como eu falei, se eu associo, por exemplo, álcool com calmante tranquilizante, um potencializa o efeito do outro. Então, aquela dose de álcool que eu estou tomando, se ela for acompanhada de calmante, ela fica muito mais potente. Então, eu posso ter um prejuízo muito grande. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a interação entre substâncias. O que é que ele perguntou aqui também? Das drogas afrodisíacas. As drogas afrodisíacas são aquelas drogas que aumentam a libido, que costumam ajudar no desempenho sexual, né? Aumentam a libido. Mas seria o Viagra? Seria o Viagra que ele está perguntando aqui? Não, o Viagra, na verdade, ele é uma droga que ele facilita a ereção. Então, o princípio ativo do Viagra ele melhora a circulação, facilitando a ereção. Então, na verdade, ele facilita, ele não provoca desejo. Agora, o afrodisíaco aumenta o desejo, aumenta a vontade de fazer o ato sexual. Então, é diferente. O Viagra, ele facilita para que o ato aconteça. Entendi. Agora, jovens têm tomado muito Viagra, e o Viagra não é, acho que, recomendado para jovens, né? Na intenção de ficarem mais viris. Ele é muito perigoso para quem tem problemas cardíacos, porque ele é uma droga circulatória, ele é um vasodilatador, ele trabalha na circulação sanguínea. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque se a pessoa tiver um quadro hipotensivo ou algum problema cardíaco, o Viagra pode ser perigoso. É verdade, é complicado, né? Eu queria então, que uma falasse droga que aqui, precisa ser a tomada pergunta do Marcos, do Washington, do Antônio Juliano, da Andréia Cristina, Eliane Camaçaua, da Regina Espinhato, da Cleusa Ladeira,
e do Cleiton Mariano. Boa tarde, pessoal, obrigada. Eles perguntam sobre o Boa Noite Cinderela. O que é o Boa Noite Cinderela e como evitar? O Boa Noite Cinderela, ele é um sedativo, né, que as pessoas usam, né, muitas vezes para sedar a pessoa e poder fazer com a pessoa aquilo que elas bem entenderem, né. Então são drogas sedativas, né, que a pessoa perde a consciência ou fica num estado de semiconsciência e daí a pessoa fica vulnerável ao que a outra pessoa queira fazer. Então realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado com aquilo que é oferecido. Então nunca tomar nada que seja oferecido por alguém que a gente não conheça bem. A gente tem que tomar muito cuidado, assim, principalmente, né, em festa, nas baladas, porque as pessoas às vezes oferecem essas drogas já planejando alguma coisa muito ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim. O Fernando Skyner, ele pergunta, existe uma vacina contra a cocaína? Não existe. Não tem nenhuma substância que atue como vacina, né? A vacina que a gente tem é a educação, né? É a orientação, é a escuta. A melhor forma de prevenir o uso de substância é a gente estar sempre falando a respeito e estar sempre criando canais de diálogo para que a gente possa estar escutando principalmente os jovens, né? Então a vacina é a educação. Eu abri aqui na internet, vacina contra a cocaína. É uma vacina composta por uma molécula de cocaína, ácido carbônico e uma proteína transportada da toxina da cólera asiática. Foi elaborada no ano de 1996. Em 2008 a vacina entrou na fase de testes em humanos. Então ainda está em fase de testes, é por isso que a gente nem ouve falar, né? Isso aí é uma coisa ainda que não foi... É muito questionado, né? Porque a gente não sabe exatamente quais são as sequelas dessa vacina, né? Então melhor ainda não foi aprovada, nem a gente fala nada, né? O que o senhor pensa da legalização das drogas? É a pergunta da Marta. Então, eu acho que é uma discussão que a gente precisa abrir para consulta pública. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque legalizar as drogas implica em você ter um controle muito rígido de como elas vão ser consumidas. Eu não sei se a gente tem estrutura aqui no Brasil para ter esse controle, porque se você legaliza, você precisa controlar a produção, você precisa controlar a distribuição, você precisa fiscalizar, e eu não sei se a gente tem essa estrutura aqui no nosso país para poder legalizar, porque se você legaliza e não controla, o resultado pode ser muito ruim, né? Então eu acho que a legalização ela só é uma possibilidade se você tiver uma estrutura de controle e fiscalização bem estruturada. É verdade, doutor. Bom, chegamos às 13 horas, tem muita pergunta ainda, o assunto é extenso realmente, mas a gente termina dizendo que droga é uma droga e que se você está nessa, saia rapidinho e procure um profissional tão competente quanto o Dr. Marcos Vinícius Santos. Eu gostaria que o senhor deixasse os seus contatos, doutor. Claro. Qualquer dúvida, se vocês quiserem estar me mandando, o meu e-mail é mvs de Marcos Vinícius Santos, psico de psicologia, USP, psicousp, @hotmail.com. Você pode repetir? É Marcos Vinícius Santos, são as iniciais MVS. Isso mesmo, underline. PSICO, USP, Psicologia USP, PsicoUSP, @hotmail.com. PsicoUSP? PsicoUSP. Tá, hotmail.com. Eu estou anotando aqui, porque se o pessoal me perguntar, eu já passo, né? Tá ótimo, então, doutor Marcos. Foi um prazer tê-lo aqui.
Foi muito É bom um falar prazer, com o senhor, esse assunto que é tão delicado, atinge tantas pessoas, né? Não, para a gente é um prazer e eu acredito muito nisso, né? Que a informação, a conversa é sempre o melhor remédio. É verdade mesmo. E que as pessoas se cuidem e que não precisem ficarem viciadas e nem dependentes de droga alguma, porque é tão bom ser careta e viver na real, né? Como eles falam, né? É tão bom a gente ser normal e não ter necessidade de nada disso, sentir todas as sensações que a vida nos dá de forma natural. Tudo aquilo que as drogas oferecem, existem maneiras muito mais saudáveis da gente conseguir. É verdade. Nossa, gostei muito. Verdade. É isso mesmo. Doutor, eu desejo um bom fim de semana, uma semana maravilhosa e agradeço muito sua presença aqui, viu? Opa, eu que agradeço. Foi um prazer. Foi um prazer. Tá. Muito obrigada, então. No oferecimento de Alcel Pro Saúde, tivemos essa aula de drogas aqui com o Dr. Marcos Vinícius Santos e foi maravilhoso, né, pessoal? Eu espero vocês sábado que vem, meio-dia em pontinho, para ficarmos juntinhos com mais informação sobre a sua saúde. Alcel Pro Saúde, sempre com vocês. Vildete Montiel se despede, um beijo muito grande e uma semana linda para vocês. Tchau, pessoal. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Associado ao Alcel, ao receber um SMS da Alcel, abra. Ali contém informações de seu interesse, como promoções, campanhas e muito mais. SMS Alcel não é spam, e sim comunicação importante entre a Alcel e seus associados. Showtime Web Radio.